Vem com a gente mudar essa cidade, com um novo jeito de fazer política. Uma andorinha só não faz verão, mas um time forte de vereadores muda Ribeirão. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote vereadores novos pra mudar Ribeirão. É novo, é diferente, vote novo e vamos pra cima. Vereadores mais competentes, vote 30 e confirma. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote vereadores novos pra mudar Ribeirão. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote vereadores novos pra mudar Ribeirão. Boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando. Agradeço ao prestígio, a oportunidade de poder conversar com vocês. Agradeço também a participação aqui de todos os nossos candidatos a vereador para as eleições de 2020 por Ribeirão Preto. Eu quero dizer, nós vamos fazer hoje um pinga-fogo, a linha principal da chamada para hoje, esse é o nosso segundo e último pinga-fogo antes das eleições, é as propostas dos nossos vereadores, o que tem pensado para poder enfrentar as dificuldades que começaram agora em 2020 por causa da pandemia, do Covid-19 e para o ano de 2021. A gente tem observado aí nas campanhas eleitorais em Ribeirão Preto e também no Brasil, né, falta de uma discussão mais profunda em relação a esses problemas. Muitos acreditam que a gente vai ter aqui só esse surto da pandemia, ela não vai retornar. Hoje, Ribeirão Preto tem uma incidência de casos que está se aproximando da fase inicial, então nós estamos agora em novembro, com um ritmo de casos novos parecido com maio, é como se a gente estivesse encerrando o processo grave. Mas, na Europa, está acontecendo o segundo surto, a segunda onda da pandemia, e vários especialistas não garantem que não vai voltar também no Brasil, em Ribeirão Preto. Então, se nós tivermos uma segunda onda da pandemia em Ribeirão Preto, ela deve acontecer no começo do ano que vem, considerando aí a diferença de meses entre o que acontece na Europa e o que acontece aqui no Brasil e em Ribeirão Preto. Se a gente não tiver uma segunda onda, ótimo, né? Vai ser muito bom para nós, mas de qualquer jeito, tendo uma segunda onda ou não, vão ser os novos vereadores e o prefeito eleito que irão ter que enfrentar as consequências do que aconteceu em 2020, as dificuldades que foram empurradas com a barriga, e se tiver uma segunda onda, vão ter que enfrentar também o acúmulo de dificuldades. Para dar uma visão geral do que tem sido feito em 2020, o governo federal tem dado uma cobertura financeira muito grande, forte para os estados e municípios, para segurar a perda de arrecadação, né? Só que o governo federal está saturado. O Tribunal de Contas mandou um alerta, saiu esse mês agora, de que a estrutura pública talvez não tenha dinheiro para fazer a manutenção de serviços básicos para 2021. Então, a situação é crítica, apesar de estar sendo menosprezada. Então, nós vamos conversar aqui um pouco sobre como nós iremos, como vereadores e como Ideias do Novo, nós temos para poder enfrentar
essa situação, para melhorar as... Porque a solução feita esse ano não fazendo perguntas para os nossos vereadores, candidatos a vereador, e conforme forem surgindo perguntas também da internauta, nós vamos passando para vocês. Então, nós vamos fazer as perguntas e cada candidato tenta falar, vai falar, tem 1 minuto e meio para poder dar a resposta, e conforme surgir perguntas para os candidatos, dos internautas, nós vamos intercalar. A nossa programação é encerrar no máximo às 6h15. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Bert. O Bert pode abrir o microfone. Se a gente tiver algum problema aqui, vocês me dão um alô. Se não estiver me ouvindo, se sumir algo, vocês me dão um toque, tá? Boa tarde, Daré. Boa tarde, meus amigos, o público ouvinte. Boa tarde, Bert. Vamos lá. Bert, um dos sofrimentos que a gente teve com a pandemia em 2020, e essa ainda está enrolada para se resolver para 2021, é o retorno às aulas presenciais. As crianças têm tido dificuldade em poder fazer a sua interação social, que é tão importante para qualquer ser humano, né? Já estão há muitos meses em casa, e o serviço público, pior ainda, as escolas particulares começaram com uma certa dificuldade, o serviço público nem começou. Então, como que você vê possibilidades de poder ajudar, né? Que alternativas a gente teria para que as escolas pudessem funcionar melhor, dar um atendimento melhor às crianças que precisam de uma interação social? Daré, obrigado pela pergunta. Você sabe que o tempo traz para a gente não só a idade, né, mas também traz experiência. E nessa primeira onda da pandemia, do Covid-19, nós não tínhamos informação qualquer sobre as doenças, né, e hoje nós estamos melhor preparados, com conhecimento básico, pelo menos, para saber como trabalhar numa possível segunda onda. Eu vejo uma necessidade, Daré, de uma integração entre as secretarias administrativas do município, do estado, da União, onde as informações podem chegar, elas podem transitar, né, de um setor para o outro com mais facilidade. Eu vejo que existe uma necessidade da gente passar as informações que nós temos a respeito da pandemia para aqueles profissionais que consigam disseminar melhor sobre elas na sociedade. A pandemia ela chegou mudando a nossa cultura comportamental, só que nós temos muita informação aleatória, informação fake, que não condiz com a real condição da pandemia hoje, né? Então, a partir do momento que nós já temos estudos, já temos conhecimento, levar esse conhecimento àqueles profissionais que conseguem disseminar é fundamental para que a gente adquira um comportamento social adequado. E eu vejo nos professores um profissional hábil e capaz de disseminar essas informações. Isso nós precisamos fazer com que essas informações cheguem nele. Então, nós temos aí várias doenças já sendo comentadas no mundo, formas de transmissão, como se você pegar a esquistossomose, leptospirose, toxoplasmose. O conhecimento dessas doenças já chegou aos professores. O do Covid, não. Fica naquela briga entre fica em casa e toma cloroquina, né? E as informações reais não chegam. Então, eu vejo que o professor, tendo conhecimento de causa, tendo conteúdo, eles conseguem disseminar isso para os alunos, e os alunos, a partir de então, levar esse conhecimento para casa. Então, conhecimento como não colocar objetos na boca, não levar a mão ao olho, isso pode evitar a transmissão do Covid, tanto quanto outras informações já passadas, como máscara ou fica em casa, né, que sozinhos não obtém resultados. Então, essa parceria entre setores da saúde, levando informações para os setores da informação, podem promover um melhor conhecimento e combate numa possível segunda onda. Obrigado, Bert. Eu que agradeço. A gente precisa trabalhar em parceria, realmente, para poder enfrentar com menos medo e mais racionalidade, né? Isso, eu sou a favor da integração, né? Nós falamos sobre sistema, desculpa, né? Sistemas de informação,
digitalizado, unificando essas informações na Secretaria da Saúde, né? Cabe uma legislação que regulamente isso aí. Obrigado. Valeu. Bem, agora eu vou passar a pergunta. Vamos fazer a pergunta para o Vainier, continuando no assunto sobre educação. Vainier, abriu o microfone? Agora eu abri. Maravilha. Bem, Boa Vainier, tarde, está nos assistindo aí. A gente fez uma pergunta relacionada às crianças participarem da escola. Aí vamos fazer uma pergunta para você, pensando do outro lado, que é o lado do empresário, do professor e do proprietário da pequena escola, né? A gente tem observado, isso eu observo até com os meus pacientes em consulta, a diminuição do número de alunos nas escolas, escolas programando fechamento para o final do ano, não estão disponibilizando a rematrícula, né? E aí, então, como que você imagina para poder dinamizar o sistema de ensino em Ribeirão Preto para 2021? Seja para resolver o dano causado em 2020, a dificuldade que as escolas sofreram, seja para enfrentar caso a gente tenha uma segunda onda de pandemia. Ok. Bom, eu como tenho uma escola infantil e fundamental, você falou do retorno. Nós retornamos a partir do momento que foi permitido, e o retorno não tem sido 100%. Muitos alunos preferiram continuar fazendo as aulas online em casa. Nós tivemos um retorno daqueles pais que precisam da escola, porque precisam deixar os seus filhos para poder trabalhar, e dos alunos que realmente estavam com mais dificuldade no ensino online, né? Como você falou de muitas escolas que não estão fazendo rematrícula, a gente sabe de algumas escolas que realmente fecharam as portas, sabemos de escolas que já falaram que não voltam esse ano, voltam só ano que vem, e sabemos de escolas que estão divulgando que só vão retornar presencial depois da vacina. Aí a gente agora, né, começando a falar de segunda onda, a gente fica imaginando, vai sair a vacina, mas aí já vai vir a segunda onda. Eu acho que isso vai ser uma coisa bem prejudicial para todo o sistema de educação. Então, estamos torcendo para que não haja essa segunda onda aqui no país, né? Para o ano que vem, eu acredito que para poder dar um up no ensino, a gente vai estar aí com o estudo híbrido, né, com a escola híbrida, que tanto se fala, isso aí veio para ficar, não vai ter como voltar atrás isso. Eu acredito que não só as escolas particulares, mas principalmente o ensino público tem que se adaptar e se preparar fortemente para isso. Por quê? Porque nós sabemos que tem gente que tem muito medo do que está acontecendo, não quer mandar os filhos para a escola de jeito nenhum. Tem gente que acha que é uma coisa não tão grave, que como é criança a gente vê muitas reportagens que são os menos afetados, então manda para a escola. Então, acho que para o ensino no geral, tanto particular quanto público, municipal, teria que ser o estadual também, mas é uma coisa que não é da nossa alçada, né? Nós estamos falando aqui do município. Vai ter que ter uma preparação forte, e não somente na parte da estrutura, né? Tem que ter câmera, tem que ter microfone, preparar o professor. Eu acho que vai ter que ter uma preparação muito grande em todo o conjunto, né? Não só professores e alunos, mas também quem trabalha nas escolas, diretores, os servidores, os funcionários, a própria família vai ter que ter um preparo, e focando bastante o ano que vem, na minha opinião, tem que fazer um foco principal na saúde mental desses profissionais que trabalham na educação, porque todos estão
todos foram muito atingidos com essa pandemia, com o ficar em casa. Eu tenho professores que também dão aula no ensino público, nas escolas municipais. E eles também estão sofrendo, porque professor, quer queira ou quer não, ele trabalha com o humano. Então, ele gosta de estar envolvido, ele gosta de estar ali no meio dos alunos. E esses professores, eles também estão sofrendo muito, por estar isolado, por não estar tendo contato com os alunos, por não estar tendo contato com outros profissionais, com os colegas de trabalho. Então, acredito que o que vai ter que ser focado para o ano que vem, na parte da educação, é isso, fazer uma base, né, de tratamento com a saúde emocional e mental dos alunos e dos professores, de todos os envolvidos, para que possa se retomar as aulas de uma maneira melhor, para poder ter uma base para esses alunos poderem enfrentar o ensino no ano que vem. Valeu, Rani. Eu que agradeço. Passou um pouquinho do tempo. Eu acho que a preocupação, inclusive, com a estrutura de trabalho dos professores exige uma organização legislativa, né, do cálculo do contrato do trabalho de todos aí, e talvez isso tenha que passar pela Câmara para poder validar uma forma nova de contratação de professores e de funcionários para a escola. Continuando aí a gente falar em relação eu ia fazer uma pergunta da escola, mas vou... A Francine está aí, gente? Me perdi. Francine está? Não? Bem, então eu vou passar para a Fernanda, então. Fernanda, você que é muito preocupada com a inovação e tem uma comunicação muito mais clara no último mês aí da sua campanha, nas redes sociais, com jovens, né? Tem intensificado aí o diálogo e propósito com os jovens. A cidade de Ribeirão Preto acumula ainda mais de 7 mil desempregos desde o começo do ano, está com balanço negativo. Nos últimos 3 meses começou a recuperar um pouco, no mês de junho ou julho, não lembro qual dos 2 meses, chegou a ter 8 mil de empregos perdidos. Nesses últimos 3 meses começou a recuperar, né? Tanto que agora está com 5 mil e pouco só. A maioria, inclusive, é na faixa etária dos jovens, mas a gente sabe que os jovens também são os que mais rapidamente perdem o emprego. O que você tem pensado sobre a recuperação do mercado de trabalho para os jovens? Boa tarde, pessoal. Isso é algo que tem me preocupado muito, inclusive pelo fato de ser mãe de uma adolescente. Essa é uma pauta que me sensibiliza bastante, né? Porque eu sei que a maior parte dos jovens não tem o privilégio que a minha filha tem. Então, o que eu percebo no geral é que a gente precisa de soluções integradas e multidisciplinares. O que a gente vê hoje, especialmente nas periferias? Reforçando o que o Varnier e o Bert falaram, as crianças estão à deriva, as crianças estão na rua. Muitas delas que são educadas apenas pela mãe, porque a gente tem uma questão estrutural nas famílias, né? Então, a mãe precisa trabalhar, o jovem de 13, 12, 11, 14 anos está sozinho. E hoje o que a gente vê é o céu aberto, essas crianças vulneráveis e totalmente disponíveis para o tráfico de drogas, né? Então, a solução, ela precisa envolver segurança, então o município provocar o Estado para soluções integradas para esse jovem, soluções multidisciplinares na educação. E com relação ao mercado de trabalho, a gente precisa dar perspectiva para estes jovens. Então, vamos pensar o seguinte, o ISS de Ribeirão Preto caiu ladeira abaixo nesse período da pandemia, os cofres públicos da cidade já estavam numa situação fiscal muito difícil, então esse problema, a tendência é agravar o desemprego a partir de então. Então eu vejo muito como uma solução a gente trabalhar a capacitação com práticas empreendedoras para dar elementos essenciais para provocar uma perspectiva nesse jovem, trazendo elementos para que ele consiga ali, primeiro, ter um pouco mais de motivação, ter acesso à tecnologia, ter acesso a novas formas de atuar no mercado, porque eu vejo o cenário muito triste, muito complexo, e pelo que eu tenho conversado com as mães e com a população, houve um grande desestímulo. Então, a nossa educação ela já não era muito estimulante. Agora, com
com essa ruptura e com uma dificuldade grande de implantar a tecnologia, a população, principalmente os mais vulneráveis, né, eles estão muito desmotivados, eles estão desengajados da escola. Como o Wagner falou, a gente vai precisar capacitar os professores para o aspecto emocional, psicossocial. Então, pessoal, o que eu acho importantíssimo é criarmos um comitê de crise multidisciplinar, que envolva segurança, educação e planejamento para a cultura empreendedora, para fomentar a possibilidade destes jovens terem perspectiva de gerar renda. Beleza, Fernanda. Valeu. Muito obrigado aí pela participação. Olha, Obrigada. gente, vamos continuar com as perguntas aí. Vou fazer uma pergunta agora para o Fábio Zan. Fábio Zan, abre o microfone. Está aberto. Vamos lá, então. Bem, não sei se todos que estão nos ouvindo sabem, né? O Fábio Zan trouxe aqui foi um empreendedor da área de alimentação, da Panda Sucos. A gente acaba fazendo uma propagandinha de graça, né, Zan? Mas tudo bem. Tá? O Zan foi quem trouxe a marca, então ele está na área da alimentação. O Sebrae, ele traz uma informação no jornal dessa semana, né? De que a queda do faturamento das pequenas empresas chegou a 70%, 70%, é uma perda de 70%, e que agora a perda está em 40%. Mas, de qualquer jeito, na cidade de Ribeirão Preto, a área de alimentação, né, que teve problema dos restaurantes e tudo, e a gente lembra do supermercado, mas esquece a alimentação que não é de comprar os alimentos. Quando foi no mês de julho, saiu na revista Revide que 2.000 estabelecimentos, que representavam 1/3 de todos os estabelecimentos envolvidos no ramo da alimentação, fecharam em Ribeirão Preto. E havia causado desemprego de 10.000 pessoas, que representavam 50% da mão de obra envolvida nisso. Então, pelos sinais de dados da Sebrae, o mercado está melhorando agora, no final da primeira fase da pandemia, mas, de qualquer jeito, isso representa um sofrimento enorme que foi esse setor em Ribeirão Preto. E aí, Zan, você que tem até experiência de vida no assunto, com o vereador, o que você acha que dá para a gente ajudar? E aí, só vou dar um ponto pessoal meu. Eu achei que a nossa Câmara de Vereadores e a nossa Prefeitura foi muito lenta para tomar iniciativas pessoais de combate ou amenizar a pandemia. Nós ficamos dependentes do governo federal e estadual. Boa tarde, Daré. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Daré, uma falha, eu acho que geral, tanto na área empresarial, tanto na área política, é a falta de planejamento. O brasileiro não tem em si o planejamento para enxergar onde ele quer estar daqui 1, 2, 5 anos. Então, esses comércios, esses negócios que você mencionou aí, que foram fechados ou que perderam 70% e agora continuam perdendo ainda menos, em torno de 40%, esses que continuam abertos, eles devem ser considerados heróis, porque os que não tinham planejamento, não tinham estrutura alguma, com certeza fecharam. A gente já teve outras crises, não de pandemia, mas crises financeiras, que fecharam muitos negócios também. Então, quem não tem planejamento, quem não tem estrutura, quem não tem um conhecimento mínimo do negócio que está gerindo, não vai ficar no mercado. O mercado é cruel. Eu digo isso no mesmo para a política. A política precisa ser profissionalizada. Profissionalizada, eu digo, com pessoas capazes, pessoas que tenham conhecimento de legislação, de orçamento público, de comunicação entre o poder público e a população. A gente não viu isso nessa pandemia. Se eu tenho uma crítica ao executivo nessa pandemia, é que não houve, eu acho até que ele perdeu uma grande oportunidade, porque eu acho que a bola estava pingando na área para ele marcar um gol, não houve uma posição do nosso prefeito como um líder, chamando a população para ajudá-lo, para ficar do lado dele, para ouvir, inclusive, o que eles gostariam que fosse feito. E não ficar tomando decisões refletidas em São Paulo ou em Brasília. A nossa realidade
é muito diferente desses pontos que eu mencionei. Então, faltou uma liderança do nosso prefeito para trazer a população ao lado dele para tomar as decisões. Se ele tivesse feito isso, todos teriam se engajado na melhoria da higienização pessoal, higienização dos ambientes, para não propagar. A gente tem que tratar a pandemia de maneira séria, mas eu acho que da maneira como foi tratada, ela gerou muito mais ainda a crise. Nós tivemos a crise do lado da pandemia, que é séria, e nós tivemos uma crise, eu diria, de gestão, que não houve por parte do nosso prefeito e também não houve por parte dos nossos vereadores, que não se envolveram em momento algum, ajudando, pedindo posicionamento do Poder Executivo, pedindo para mudar algum posicionamento, simplesmente aceitaram o que foi decidido e não houve essa aproximação do poder público com a população. Então, o que nós vemos aí é muita gente desempregada e muito comércio fechado. Mas eu sou otimista, eu acho que o mercado vai recuperar e rápido, os empregos vão começar a surgir novamente e espero que não tenha essa segunda onda, e eu acho que 2021 não vai ser tão ruim como estão planejando, até porque havia uma projeção de queda na arrecadação de tributos municipais em torno de 150 milhões. E, segundo informações antes da nossa live, acho que está em torno de 46 milhões a queda na arrecadação. Então, não foi... O mercado está se recuperando muito mais rápido do que a gente imaginava. Beleza. Valeu, Zan. Espero que melhore rápido mesmo, né? Mas a gente tem que preparar Ribeirão Preto para o que deve é. Então, vou fazer uma perguntinha para o Rodine. E aí, Rodine, você abriu aí o microfone, Rodine? Microfone aberto, manda bala. Maravilha. Rodine, a gente teve nesse ano, né, uma discussão intensa do comércio em relação às condutas, o Zan estava falando, nós vamos continuar nesse assunto aqui. Intensa do comércio sobre a questão das bandeiras amarelas, vermelhas, verdes, né? E a gente percebe a necessidade de lideranças políticas para poder ajudar a resolver. O Zan já deu algum toque, fez algumas reflexões, mas eu gostaria que você comentasse, você com vereador do Novo, seja a gente tenha problemas de conflito nesse ponto, né? Igual teve da pandemia, ou possa até surgir outros, como que você acha que deveria, como você imagina seu posicionamento e a atuação da bancada do Novo para poder intermediar esse tipo de conflito? Bom, primeiro eu tenho que falar sobre o meu pensamento, como que eu vejo a pandemia, como eu vejo a contaminação do vírus, né? Eu acho que eu tenho uma visão diferente da maioria dos políticos e talvez até da grande maioria dos cientistas aí. Eu acredito na contaminação por rebanho e eu acredito no isolamento vertical. E se a gente tomar um exemplo como aconteceu na Suécia, a Suécia liberou as pessoas se contaminaram, muitas pessoas morreram no começo da pandemia lá, só que a contaminação e a produção de anticorpos foi crescendo de uma certa forma que ela se estabilizou numa curva decrescente muito forte de contaminação, e hoje a Europa está sofrendo essa segunda onda e a Suécia não. Então, eu sempre acreditei que as crianças deveriam ter ido para a escola desde sempre aqui no Brasil. Eu até coloquei um comentário aqui no YouTube, que, em média, as crianças, e os médicos aqui vão saber melhor do que eu, elas pegam 5 gripes por ano. E essa gripe ajuda a desenvolver o sistema imunológico. Com elas fora da escola, isoladas em casa, elas não pegaram essa gripe. Como não pegaram, não adquiriram memória imunológica. E quando voltarem para a escola o ano que vem, vai ser um regaço tanto de Covid que essas crianças vão pegar. Só que a população adulta, que já está saindo, que já está no mercado, que está fazendo suas atividades normais, que está trabalhando, que já pegou Covid, não vai pegar mais, né? Não se sabe, dizem que o Covid pode ser pego 2 vezes, né? Já até teve caso disso, mas é muito raro. Mas a maior parte das pessoas são imunes a esse tipo de vírus.
alguns posicionamentos da prefeitura com relação ao protocolo de higienização do comércio, por exemplo, é ridículo. Se você vê as academias fechadas, né, que ficaram fechadas a maior parte do tempo, que foram as que mais sofreram, não se pode tomar banho na academia. Pô, mas se o vírus ele é morto e extinto com água e sabão, o banho não faria essa função para a pessoa que sai da academia, se ela tivesse contaminada, não contaminar as pessoas de fora? Então, as coisas parecem que não são feitas por pessoas que pensam o todo, que pensam a regra, que pensam o geral. Então, a minha posição seria essa, de voltar ao mercado, voltar às aulas, todo mundo o mais rápido possível e correr o risco de se contaminar, sim. Porque a contaminação ela é natural, vai acontecer com todo mundo, mesmo quando tiver a vacina. Ainda vai ter gente que vai se contaminar. Então, eu tenho essa posição. Agora, com relação a trabalhar junto com o Novo nessa plataforma, eu acredito que todos aqui são super qualificados para a gente discutir em conjunto essas normas, trazer essa questão para a mesa da discussão. E uma das coisas que eu gosto do nosso grupo aqui, dos nossos candidatos, é que são todos muito esclarecidos e dispostos a novos posicionamentos. Então, eu sou dessa posição, Daré. Eu acredito que o comércio deva abrir o mais rápido possível. As escolas também. Principalmente as escolas de periferia, que é onde as crianças têm condição de ter uma alimentação digna por dia, pelo menos. Né? Porque muita gente não sabe, mas as crianças de periferia, elas se alimentam na escola, alimentam o corpo, com comida mesmo, né? E tem a oportunidade de conviver com as outras crianças, ter convívio social e ainda aprender as matérias que hoje são tão... faltam em grande parte da nossa população, principalmente português e matemática, mas isso aí eu deixo para os professores discutirem. Rodinei, eu achei que é interessante a proposta, né, da gente poder usar na Câmara de Vereadores para se fazer uma discussão sobre os protocolos e medidas, sejam esses ou seja qualquer outro que tiver que ser decretado para a população, né? A Câmara dos Vereadores é um espaço para se fazer uma discussão aberta e crítica e não deixar passar direto, seja lá o que for de conduta, né? Vamos passar agora para fazer uma pergunta para o Emílio. Ô, Emílio, você abriu aí o microfone? Aberto, Daré, estamos aí. Muito bem. Bem, Emílio, uma das questões que a gente pode ter para suavizar os custos de qualquer empreendimento é relacionado aos pagamentos de taxas, né? Taxas e impostos. A prefeitura, né, tem liberdade de poucos impostos para poder mexer, poucas taxas. Mas um problema que todo ano tem é o do IPTU. E aí eu queria que você dissesse sobre a postura do vereador de forma geral em relação a essas taxas municipais, e em particular ao famoso IPTU, que todo ano dá manchete nos jornais de Ribeirão Preto. Bem, Daré, como é que vocês todos sabem, o Novo, ele quer cuidar do dinheiro do cidadão. Esse é o maior propósito do Novo. Nosso dinheiro tem que ser muito bem aplicado. Então, eu tenho um projeto que eu quero, chama IPTU As Claras, que eu quero implantar sendo vereador em Ribeirão. Que é tornar mais fácil didático na guia de arrecadação, de forma exaustiva na internet, como é composto, calculado e quanto cada bairro arrecada e contribuinte paga. Por quê? A gente, primeiro porque o IPTU é um dos maiores arrecadação do município, depois do ISS. Então, nós temos que tornar isso de forma clara, sabendo quanto custa cada IPTU na sua casa, quanto você está pagando e aonde esse dinheiro está sendo aplicado. O que muitas vezes acontece é que a prefeitura pega o valor do imóvel que foi atualizado há alguns anos e tem muito imóvel hoje que está avaliado na prefeitura muito maior o valor dele na prefeitura que o valor venal. Então, está sendo pago mais do que o imóvel vale. E essa discrepância leva o contribuinte a pagar muito mais imposto do que é devido. Então, primeira coisa, nós precisamos criar essa correção. Há meios eletrônicos hoje que a internet a gente consegue fazer isso. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque se a gente não tem essa transparência, a gente não pode cobrar amanhã do governo uma transparência nos seus números, como que acontece em todos os lugares.
eu prego é o seguinte: a gente precisa saber para onde nosso imposto vai e quando volta, porque hoje a gente não está tendo o retorno, a gente está sem segurança, a saúde nossa está muito fraca, fora a questão das creches aí faltando vaga, então a educação nossa está péssima no município, fora os buracos também que a gente tem só em época de eleição que eles começam a tampar. Então a gente precisa primeiramente saber quanto o contribuinte está pagando e para onde esse dinheiro está indo. Então é trabalhar a transparência. Então esse é um dos projetos e a gente tem muito mais projetos. Gente, se quiserem, entrem no meu site www.emilio.digital e lá tem um monte de projetos que a gente quer implantar sendo vereador aí na próxima legislatura. Obrigado, Emílio. Transparência é um lema transversal no Partido Novo, né? Isso é muito importante. Ter transparência vai ajudar em muitos projetos e no diálogo com a população, como você citou aí o exemplo do IPTU. Eu vou fazer uma pergunta agora para Paula. Paula, abriu o microfone. Oi, Daré, pode falar. Vamos lá. Ô, Paula, tem uma projeção do Sebrae de que 25% da população adulta, no final do ano, vai estar envolvido com algum negócio que tem menos de 3 anos e meio de duração. E o Sebrae já identificou que, no processo da pandemia, um número grande de pessoas que ficaram desempregadas resolveram abrir uma microempresa, ou menos ainda, né? Uma empresa individual. Teve um boom de inscrição de microempresas individuais no Brasil, e em Ribeirão Preto não deve ter sido diferente disso. Bem, essas pessoas estão iniciando um novo negócio, muitas delas, então, não têm esse hábito, elas estão migrando de uma atividade para outra. E como você vê como vereadora, o que nós poderemos projetar para colaborar, para facilitar o ambiente de trabalho desses novos empresários, microempresários? Bom, primeiro, boa tarde, Daré, boa tarde a todos os que estão assistindo a gente, o pessoal que está aqui na sala. Bom, para começar, Daré, eu quero começar falando que nessa pandemia o que mostrou para a gente foi que os nossos políticos não estão preparados, não estão aptos para assumir essa gestão. Porque o que a gente viu? Que eles não têm nem um pequeno estudo simples de impacto. O que toda empresa, para começar bem, como o Zan falou, precisa ter estudo, precisa ter administração. Então, para ajudar esse pessoal que está chegando agora, e para mostrar que sim, a gente consegue ter uma administração boa, a gente precisa diminuir a burocracia e diminuir a quantidade de pedidos desnecessários que o poder público faz para uma abertura de uma empresa, mesmo as simples, mesmo as grandes e qualquer tipo de trabalho. Então, por isso que a gente quer trazer de São Paulo para cá o Código de Defesa do Empreendedor, porque ele trata de todos os ramos, de todas as visões, para a gente poder diminuir a burocracia com quantidade de papelada, demora para conseguir uma licença, e, principalmente, trazer pessoas preparadas e aptas para atuar com eles de frente. Como que a gente pode fazer isso? Ter uma câmara aberta, como você falou anteriormente, para as pessoas, escutar a dificuldade das pessoas e poder ensinar a elas o que elas precisam saber e mostrar onde elas têm que conseguir essa informação, é o que a gente precisa de início, porque, como você falou, as pessoas migraram de uma atuação para outra. Então, a gente precisa diminuir toda essa burocracia e essa dificuldade para que as pessoas possam entender como começar e, com isso, fazer o seu estudo de impacto e a sua administração para que dê certo esse negócio. Tanto na cidade de Ribeirão Preto, como não teve esse estudo, tanto como uma empresa comum. Então, a gente precisa de pessoas aptas para ter uma administração muito boa, e a gente não está vendo isso. Por isso que a gente tem que seguir nessa linha de ajudar as pessoas, de levar a informação, completando até com o que o Emílio está falando. A transparência é exatamente o que a gente precisa, é necessário para que toda essa administração e essa informação chegue nas pessoas, independente de onde ela esteja, independente do bairro que ela more. É isso que eu penso. Obrigado, Paula. Obrigada. Muito bom. Esse projeto empreendedor, né, iniciativa do Novo, acho que se a gente conseguir espalhar ao redor dos vários municípios do interior do Brasil, vai adaptar melhor nossa população ao século XXI,
Sim. onde o emprego está mudando a estrutura, né? Não são mais empregados tradicionais como era antes. Bem, continuando aí nas perguntas, vamos passar para o Farias. O Fábio Farias, abrir o microfone. Microfone aberto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus colegas. E boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde. Só para testar é 30, 1, 2, 3. Não é assim que testa o microfone? 30, Isso. 1, 2, 3. 30, 1, 2, 3, testando. O Chico está dando positivo, testou bem. Farias, eu vou fazer mais uma pergunta relacionada à questão de emprego, que é o seguinte, né? Os dados do Sebrae também mostram uma migração da oferta de serviços, que Ribeirão Preto, né, muito lembrado pelo agronegócio, mas Ribeirão Preto vive do setor de serviços e de comércio. As empresas de serviço e comércio representam mais de 85% de todas as empresas de Ribeirão Preto e do mercado de trabalho. Então, daí o que o Sebrae já detectou é uma transferência de mercado. As pessoas fecham o mercado aberto, isso aí aconteceu, eles dão alguns exemplos no setor de roupas, que caiu muito o faturamento, eles foram então para vender no sistema online. E também outra migração que teve é a busca pelo comércio local. Então, também houve um aumento das pessoas procurando o mercado local, porque se sentiram mais seguras, o movimento era menor, né, não tinha que se expor à população. Mas o fato é o seguinte, seja lá como for, essa dinâmica vai mudar de novo para o ano que vem, vamos dizer. Não tem mais a pandemia, o pessoal vai voltar de novo aos grandes mercados e vai perder o mercado local. E o mercado online vai se estruturar e aumenta um pouco mais a concorrência. Como que você imagina que a gente, como vereador em Ribeirão Preto, nós podemos ajudar a essas pessoas que vão ter uma fase instável de mercado, né? Elas poderem sobreviver com sua própria renda, seu próprio trabalho? Vai ser uma fase instável, com certeza, né? 2021, 2020, talvez 2022 também, pelas projeções aí. Não, com certeza. Nós estamos numa fase de mudanças, né? Mudanças são boas. Mudanças geram oportunidades. Eu vou muito na linha daquilo que o Zan falou, que a Paula também falou, do despreparo do poder público em permitir que as pessoas gerem sua renda ou criem alguma coisa nova. Eu gosto muito da frase de uma frase do Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor, um ícone, né, dos liberais, que ele fala assim que a melhor forma do governo ajudar os empreendedores é não atrapalhando. E tudo que a gente tem visto nesses tempos, principalmente nesse ano em que uma crise muito grande se abateu sobre nós, é a prefeitura fazendo justamente o contrário, e atrapalhar, né? Nós vamos ter um período difícil em 2021. E quando nós, que temos o nosso negócio, quando a gente chega num momento de crise, nós temos duas saídas, né, possíveis. Ou você corta a despesa ou você aumenta a receita. Cortar a despesa da prefeitura é difícil, né, porque os serviços que nós temos já não são de muito boa qualidade. O que a gente precisaria, o que o poder público precisaria estar fazendo, é buscar aumentar receita. E aumentar receita, a maneira mais fácil da prefeitura aumentar a receita é justamente permitindo a formalização de novos negócios. Nós estamos vivendo numa economia do século XXI e cada vez mais isso vai ser diferente. Essa migração do meio físico para o meio digital, ela é irreversível, não é? Outras mudanças vão acontecer. O que eu vejo, Daré, é que o mercado muda, as pessoas mudam, as pessoas descobriram habilidades novas durante a pandemia, muitos querem transformar essas habilidades novas em negócios novos, só que encontram a dificuldade de formalização disso junto ao poder público. A gente precisa facilitar, desburocratizar e incentivar a inovação.
Eu estava vendo outro dia um artigo escrito pelo Flávio que cerca de 65% das nossas crianças vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? Nós temos um mercado do século XXI regulado por uma legislação do século XX com tendência para o século XIX. O que nós, como vereadores, podemos fazer é simplificar a vida do cidadão, simplificar a vida das pessoas, desburocratizar processos e incentivar, né, a abertura de novos negócios, a geração de novos negócios, a criação de novos negócios, para que isso traga mais receita para o poder público cumprir e realizar os serviços que ele se propõe a fazer. Obrigado, Farias. Muito bom. Agora eu vou passar para o Freiria. O Freiria está esperando aqui. Vou passar para ele. Freiria, vou emendar aí o que o Farias falou, você até chacoalhou a cabeça, igual ele está falando, né? Sobre a necessidade de facilitar o mercado e a inserção nas inovações, a desburocratização. Pensando, então, aí, que você tem uma inserção enorme exatamente com as pequenas empresas, no seu trabalho de vida, de inovação, né? Um destaque em Ribeirão Preto, no Sebrae. Eu quero perguntar para você, então, Freiria, agora, acabou de ser eleito vereador, como é que você vai fazer para Ribeirão Preto virar uma cidade empreendedora e abrir o enfrentamento da dificuldade momentânea? Como é que vão fazer para as pessoas poderem serem mais felizes em Ribeirão Preto de novo? Maravilha. Muito obrigado a todos, obrigado aos colegas aqui que todos com muita competência estão colocando soluções para a nossa cidade, Ribeirão Preto. E chama a atenção, primeiramente, dos nossos eleitores e também dos filiados, para que ajude a divulgar esse time que está aqui. Porque eu vejo na rua, a gente está fazendo campanha, muitas pessoas desanimadas com a política, mas são elas que colocam as pessoas lá. E não se vê em outro partido, em outra estrutura, até mesmo, muito obrigado à direção do partido, essa qualificação, essa qualidade de pessoas todas dispostas a fazer o melhor pela nossa cidade. Então, assim, nossos filiados têm que multiplicar isso para que, de fato, a gente esteja lá fazendo a diferença positiva para Ribeirão Preto. Quanto à pergunta, é uma área que eu gosto muito, que é a questão do empreendedorismo. Escrevi um livro sobre essa questão. E o ambiente de negócio, ele tem várias vertentes, né? Olha que coisa interessante. Às vezes a gente fala assim, se a prefeitura não atrapalhar, a gente já faz muito. Mas ao invés dela fazer um ambiente para que o microempreendedor tenha mais agilidade nos seus processos e possa, com mais facilidade, abrir o negócio, ela coloca impedimentos. Então, assim, se ela parar de atrapalhar, já ajuda bastante. E nós, na Câmara Municipal, temos, sim, de fazer um levantamento de várias leis que estão aí emperrando o crescimento empreendedor da nossa cidade. E propor mudanças, muitas delas tem que eliminar e deixar um ambiente mais propício para isso. Mas estamos com a nossa empresa estabelecida. Fizemos um planejamento, como disse nosso colega Zan e os outros, precisa de planejamento, uma visão do negócio, fizemos todos os passos, abrimos a empresa. Como está a mão de obra em Ribeirão Preto? Como nossas escolas, como falou o Renato, o Bert, a Fernanda, como estão nossas escolas preparando o cidadão Ribeirão Preto para o futuro? Faria falou que vai ter profissões que a gente nem sabe quais são. A gente não está preparado nem para as profissões atuais, não estão preparando nossas crianças, nossos jovens, quanto mais para as profissões que estão vindo. Gente, vamos fazer um teste. Como estão as habilidades de português, matemática, que já é coisa que deveria estar no século passado. Nós já teríamos que estar ensinando as crianças outra língua. O inglês tinha que ser uma coisa natural nas nossas escolas. Ô, Freiria, vou te dar mais 10 segundos para você terminar, tá? Então, é isso aí.
Mas sou muito otimista, os empreendedores são muito valentes, e de toda forma a gente vai superar tudo isso com união. E conte com a gente na Câmara Municipal 30.500 para facilitar a vida de todo mundo. Muito bem. O Freiria testou o microfone no final, viu, Farias? Deixou para testar no final. Bem, vamos fazer uma pergunta para o Chico, então. Chico, habilita seu microfone. Oba! Ô, Chico, a sua área de urbanismo está bombando em Ribeirão Preto nesse ano de 2020. Né? Inclusive, eu diria que às vezes quem anda em Ribeirão Preto não percebe a dificuldade financeira que o Estado está passando e a Prefeitura, né? Até 2019 não tinha dinheiro para pagar a IPM, não tinha dinheiro para pagar nada, estava duro, aí tá uma grande reforma, canteiros de obra, parece que está sobrando dinheiro, né? Mas a questão não é essa, né? É a forma com que é administrado o dinheiro no Brasil, que agora tem dinheiro no meio de uma crise financeira. Bem, de qualquer jeito, mobilidade, infraestrutura, urbanismo é fundamental sempre para qualquer cidade. E esse dinheiro que agora está fazendo algumas mudanças, para o próximo mandato não vai ter. Como que você se posiciona como vereador para poder ajudar a manter o cuidado urbanístico da cidade num crescente, mesmo que a gente não tenha essa verba fácil do ano de 2020? Olha, Daré, pessoal, boa tarde, tudo bom? Essa conta, ela vai ter que ser paga, né? E não vai ser paga por esse governo, óbvio, né? Eu quero chamar a atenção dos comentários do Berck, do Zan, do Farias, da Paula, que foram totalmente pertinentes, mas eu quero voltar um pouco, se me permite, a falar sobre, né, a Covid, né? Eu tive uma perda ontem, e eu creio que essa administração foi um desastre, né? O que eu propus desde o começo era que se capilarizasse, se o governo usasse esse dinheiro, o dinheiro federal, né, que veio para cuidar do problema da Covid, poderiam ser alugadas mais de 100 casas e capilarizar o sistema, em vez de concentrar num lugar só, que é uma coisa insana, né? É insano isso, uma administração completamente danosa. Se a gente pudesse capilarizar o sistema, colocar um médico e enfermeira em 100 casas em volta da cidade inteira, principalmente na Ipiranga, enfim, as mais populosas de Ribeirão, o problema seria resolvido de maneira mais fácil, mais barata e mais rápida, né? Eu achei insana essa posição do governo, né? Mas, enfim, voltando, essa proposta, que pode ainda ser colocada, né? Porque nós estamos prestes a receber essa segunda onda. Vai acontecer, Daré. Vai demorar depois do verão, mas vai rolar. Eu acho que essa prevenção mais coerente seria melhor para a cidade e para a população. É isso. Gente, agora vamos fazer o esquema pinga-fogo para valer. Já passamos todo mundo aí com uma pergunta, com mais tempo para falar. Agora vocês vão ter só 40 segundos para responder uma perguntinha antes da gente encerrar.